Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Renan Lourenço e nesta aula nós vamos dar continuidade na parte da configuração e parametrização dos equipamentos com o controlador Icon, atualmente da Vertiv. Tá ok? Então, esse é um vídeo que é continuação do vídeo 1, do treinamento Icon, e aqui seria um exemplozinho de um data center, né? Que é o que a gente mais fala aqui no canal. A máquina pode estar em diversos setores da indústria ou ambientes, mas aqui nós estamos dando uma ênfase em um equipamento que estará em um ambiente de TI. Então, eu tinha parado na parte da proporcional. Então eu vou desenhar aqui a proporcional novamente, tá? O controle, o tipo de controle proporcional. E aí, vou usar o gráfico do manual. Então, o que acontece? Quando você coloca um set point de temperatura, vamos supor que aqui seja o set point de temperatura, tá? E aqui um set point de temperatura, aqui seria o set point de ventilação. E aí você tem um set point de umidade, que é da umidificação e da desumidificação. Na temperatura, ele é o que? Refrigeração e aquecimento. E no caso da ventilação, na realidade é só um lado, né? Seria só um lado aqui, né? Então esse lado aqui, ele não tem. Okay? Então vamos supor que eu coloque um X valor. Eu coloquei um X valor no meu set point aqui. Coloquei uma proporcional, que ela vai ser dividida em 2, né? Então, de repente, eu dei o exemplo de 12, né? Então, de repente, eu coloquei 12 lá, então ficou 6 para cá e 6 para cá. Vamos supor que aqui eu também coloquei 12. Também coloquei 12 na proporcional. O que vai acontecer? E aí eu também tenho um set point aqui. Vamos supor, o que você vai fazer na máquina? Você vai ter que dizer para ela, ó, na parte de temperatura, eu quero que você controle pelo sensor X. E na parte de ventilação, pode ser o mesmo sensor ou pode ser um outro sensor. Se você colocar que ela vai controlar pelo mesmo sensor, alguns parâmetros vai ser o mesmo, ela já vai assumir o mesmo. Quando você colocar sensor diferente, ela abre para você colocar parâmetros diferentes, como o exemplo da proporcional, tá? E aí naquele nosso exemplo, a parte de umidificador, desumidificação, e aquecimento está desativado, tá? Então isso aqui está desativado, isso aqui está desativado, isso aqui está desativado. Então o que vai acontecer? Quando a temperatura que eu coloquei em um set point de refrigeração estiver abaixo do meu set point, isso daqui ele é como se ele não existisse mais. Porque aqui seria um aquecimento e aqui a refrigeração. Então vamos supor que eu coloquei lá 20 graus. Então toda vez que tiver abaixo de 20 graus,
simplesmente os compressores ou a parte de refrigeração vai estar em zero, desativada, desativada não, vai estar parada, e não haverá nenhum tipo de aquecimento, porque a gente desativou. Teria um terceiro gráfico aqui, que seria o gráfico do umidificador e do desumidificador. Seria a mesma coisa aqui. Porém, eu vou colocar um set point de umidade e também o tipo de controle de umidade. Mas como está desativado, é como se os dois lados não existissem. Então, eu nem desenhei. Então, o que vai acontecer? Vamos supor que eu coloquei esse cara aqui para ser controlado pelo sensor de insuflamento. Então, eu vou pegar esse desenho que eu fiz aqui. Isso daqui seria uma máquina, a gente olhando ela de lado, né? Então, nós estaríamos olhando aqui, né? E aí, vamos supor que aqui seria um forro, né? Não é assim, mas vamos supor que aqui seria um forro, né? E aqui seria um pleno. E aí, esse cara aqui é o sensor que na máquina ela vai vir como, se eu não me engano, como supply, né? E aqui seria o retorno, né? Sensor de retorno. E aí você tem diversos outros sensores que você pode colocar na máquina, espalhado, que você pode espalhar aqui no pleno, você pode espalhar no ambiente, tá? E aí, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ver, essa bolinha aqui é o sensor, tá? Aqui também, aqui seria o sensor de retorno e o de insuflamento. Primeira coisa, você vai ver onde é que está esse sensor. Normalmente ele vem dentro da máquina. Até aí beleza, não tem problema nenhum. E normalmente isso aqui também vem dentro da máquina. Aí depende da instalação, de quem instalou, se realmente pegou esse sensor e colocou no ambiente ou não, e esse aqui também. Aí a primeira coisa que você vai fazer é verificar isso daqui e analisar. Se o sensor de insuflamento estiver dentro da máquina, eu aconselho você, ele até vai ter uma leitura ali de insuflamento, porém ela vai ficar um pouco fora do que realmente vai chegar aqui, principalmente nos pontos mais longe. Então eu recomendo que você tire esse sensor da máquina e coloque ele talvez no ponto mais distante que o cabo chegar, ou aí você vai ter que analisar o ambiente e ver onde você vai colocar, ou colocar mais próximo da máquina, né, para ela realmente pegar ali a leitura do ar que está saindo dela. E o retorno é a mesma coisa, você também pode fazer uma análise e ver se é viável você retirar esse sensor daqui e colocar ele um pouco mais para cima, né? Vai depender aí do seu caso. E aí, vamos supor que a gente pediu para controlar a temperatura pelo sensor de insuflamento. Então, toda vez que essa temperatura estiver abaixo do que você colocou, a parte de refrigeração ela vai estar parada, porém ela vai continuar ventilando. Toda vez que estiver acima, ele vai assumir uma X capacidade de acordo com o seu equipamento, o tipo de equipamento que você tem. E aí tem um detalhe que você vai dizer para ela se você quer o controle, o tipo de controle que você quer fazer, né? Se for um controle proporcional mais integral, ela vai ficar lendo isso daqui e vai fazer um cálculo e vai determinar, olha, eu preciso fazer X coisa aqui, preciso refrigerar tanto para chegar e manter esse valor de temperatura que você me pediu. Tá? E na parte da ventilação, é a mesma coisa. Então, se por um exemplo eu coloquei aqui em cima que eu quero 26 graus, toda vez que essa temperatura estiver acima dos 26, ele vai começar a acelerar o ventilador
de acordo com a proporcional que você ajustou. Porém, quando ela estiver abaixo do valor que você colocou no set point, ele vai assumir a mínima do ventilador que você configurou também. Então, se de repente você foi lá e colocou 60% a mínima de rotação do ventilador, assim como você pode setar a máxima também. Tá? Tem casos, tem alguns casos que eu já usei, eu já também travei a máxima. Já falo por quê. Então, o que vai acontecer? Pode estar retornando aqui 15 graus. Ela vai ficar com o ventilador em 60% da rotação. Porque você configurou e porque também aqui você tem que ter você vai determinar no seu ambiente a mínima rotação para você manter aqui uma ventilação adequada que o seu ambiente necessita. Então é por isso que tem essa mínima. Então ele não vai simplesmente parar. E tem que ter uma mínima ventilação também para que a parte de refrigeração realmente seja efetiva, né? Dependendo do qual tipo da sua máquina. E aí você determina 60, 65, 70, 50, né? E se for um ambiente que ainda não está em produção, de repente até eu comentei da banda morta, que normalmente eu coloco 0, mas se for um ambiente que ainda não está em produção, que não tem carga térmica, você até poderia colocar um X valor aqui para tentar também evitar que fique entrando o compressor, porque o compressor ou refrigeração, porque vai acabar entrando, logo vai chegar na temperatura e já vai sair. Então você pode tentar reduzir essa ciclagem através da deadband. O que vai acontecer quando você pede para a parte de refrigeração ser controlada por um sensor e da ventilação por outra? Quando claro que aqui vai variar, né? Então vamos supor que a temperatura aqui no insuflamento começou a subir. Ele vai aumentar a parte da refrigeração, porém ele não vai influenciar na parte do ventilador. Então se o ventilador estava lá, se a temperatura de retorno não está abaixo do set point que eu coloquei, ou ali dentro, ou não variou, ele vai manter a mesma rotação. Porém a refrigeração vai aumentar, mantendo sempre trazendo para aquele valor que você colocou. E a mesma coisa vai acontecer com a ventilação. Porém a ventilação ela vai ter um efeito diretamente na refrigeração, né? Porque se esse retorno começar a vir mais quente, o ventilador vai acelerar, o ar vai passar mais rápido pela serpentina, ele não vai refrigerar tanto e ele vai chegar aqui um pouquinho mais quente. Só que aí automaticamente a refrigeração vai compensar. Então trazendo para você um controle muito mais preciso e dinâmico, né? Mesmo que mude alguns fatores aqui, provavelmente a sua temperatura, que é onde você quer na realidade, que é aqui no ambiente, ela vai variar muito pouco. Tá ok? Então, por esse vídeo é isso. E no próximo vídeo, eu vou fazer diretamente na máquina, mostrando os parâmetros, vou alterar alguns parâmetros, configurar algumas coisas, para realmente a gente entender como é que configura essa máquina, tá ok? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, até mais.